Você é daquela geração que cresceu se aventurando em jogos como Super Mario Bros, Donkey Kong, Mortal Kombat e Pac-Man? Do primitivo Atari chegando ao PlayStation 4, Xbox One e jogos para portáteis, a febre dos videogames não para de crescer. Hoje, os games têm gráficos realistas e as tecnologias são super interativas. Você é um fã de jogos de videogame? Já se imaginou trabalhando com isso? O programa de hoje é sobre games. Se liga que o Antenados está no ar. Olá, o programa de hoje é sobre games. E para conversar com a gente eu recebo Eric Varzotti, que é um game designer e programador de jogos. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aos alunos Guilherme, Ricardo, Isabela, Marina, Gustavo e Pedro. Bom, galera, para começar, eu quero saber se alguém aqui já foi ou ainda é um bom jogador de videogame. Eu jogo quase que diariamente nos meus espaços livres de estudo, mas assim, eu mantenho uma constância ainda de jogar quase dia a dia. Você é bom? Você se considera bom? Depende do estilo. É. Eu sou bom em FPS, assim, jogos de tiros. Ah. Mas jogos de plataforma também eu consigo ir bem. E vocês aqui também? Bom, eu normalmente jogo MOBA, jogo os jogos de puzzle, FPS de vez em quando. Não sou o melhor, mas também não sou o pior, né? Acho que eu sou um pouquinho assim, eu fico assim na média. Não sou o melhor, mas não sou o pior. Também, Isabela? Eu prefiro os clássicos, na verdade, né? Mario, Sonic. Tento jogar diariamente, mas os estudos atrapalham um pouco às vezes, a gente acaba esquecendo um pouco. Mas a gente vai dando um jeitinho, né? E que videogame vocês já tiveram? Eu já tive o Nintendo 64, né? Foi um dos primeiros que eu ganhei junto com o Game Boy. Jogava bastante Pokémon. Depois, logo em seguida, ganhei o PlayStation 1. Aí vi naquela realidade, cada vez mais ficava impressionado. Os gráficos, né? Isso. Mas eu nem percebi o que ia vir depois, com o PlayStation 2, 3, né? E tomava bastante tempo. Agora não tanto, né? Porque por causa dos estudos, do trabalho. Eu tenho mais tempo de jogar até no celular, com, por exemplo, Sonic Dash, aqueles mais clássicos, eu continuo jogando. Mas é isso. Eu tento trazer de volta essa nostalgia que eu jogava antigamente para o meu celular para continuar jogando. E vocês, que videogame vocês têm? O meu primeiro console foi o PlayStation 1 e eu recebi ele do meu irmão de presente e foi assim um dia maravilhoso para mim, só que depois dia eu descobri, de alegria. só que depois eu descobri que ele me deu o PlayStation 1 porque ele tinha acabado de comprar o 2. Poxa! E vocês? Meu primeiro também foi o 1. Quando a gente ganha, nossa senhora, É o parece favorito, presente de Natal, sabe? Aquela alegria toda. E existe algum jogo que marcou a vida de vocês? Mário. Tem Mário. vários. Com certeza, Mario. Vários. Tem um para cada fase da vida. Mas acho que o principal foi Prince of Persia, que foi o jogo que eu mais joguei, jogava junto com meu pai, e ele se divertia pra caramba. E acho que foi um jogo que marcou minha vida, desde sempre. Olha, uma saga que me acompanha em gerações é Resident Evil. Eu cresci jogando Resident Evil. Mas se tem um jogo que me marcou, que me fez mudar o jeito de ver videogames, na verdade foram duas sagas, né? Metal Gear Solid e a saga Souls, que seriam todos os jogos Dark Souls e o Bloodborne, que ele é da mesma produtora e é muito parecido, apesar de não ser um jogo da saga Souls. Legal. Bom, Eric, quando que o videogame deixou de ser um passatempo e virou um trabalho? Acho que o YouTube ajudou muito essa questão. As pessoas falando sobre videogames, sobre games, incentivou as outras pessoas a continuarem desenvolvendo. Então, acho que isso fez com que as pessoas conseguissem um pouco mais de noção do que é um game e tal, e aí fossem procurar saber, como que a gente vai desenvolver. E até mesmo os esportes, né, que são os esportes eletrônicos de videogame, também começaram a crescer bastante. E eu acho que isso ajudou muito a fazer aquelas pessoas que só jogavam por diversão passar a jogar para competir e ganhar dinheiro em cima disso. Legal.
Bom, a gente separou um trabalho produzido pelo Eric e pela empresa Ethereal Flame. Vamos ver? Olha lá, que legal. Eric, conta um pouco pra gente como que funciona a produção e a criação desse jogo que você desenvolveu. Então, assim, o desenvolvimento de games, acima de tudo, é um desafio, né, enorme, porque a gente tem que juntar tanto música, áudio, programação, tudo isso numa coisa só, né? Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Tanto que eu até falo, assim, pra galera que está começando, para não começar sozinho, porque são várias especialidades que são necessárias, né? E aí, assim, o desenvolvimento vai desde a concepção, a gente pensar assim, pô, como que vai ser o game, sobre o quê, qual gênero, vai ser um jogo de tiro, vai ser um jogo de nave, vai ser uma plataforma, até assim, quais são os personagens, qual é a história, se vai ter história ou não, como que vai ser o gameplay, né? Como que o jogo, né, a mecânica do jogo vai ser, todo esse processo. Aí, assim, dependendo de cada jogo, esse processo inteiro demora, assim, pode demorar um ano, pode demorar algumas semanas. Esse jogo que vocês desenvolveram, demorou quanto tempo? Esse jogo a gente está desenvolvendo ainda, mas já faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente está desenvolvendo. Legal. A equipe não era totalmente dedicada ao projeto. São quantas pessoas envolvidas nesse trabalho? São 9 pessoas envolvidas. Então, é bastante gente. Galera. É uma galera, exatamente. E como que é a sua rotina de trabalho nessa área do game? Assim, hoje, né, como a gente tem uma empresa, então eu fico menos tempo do que eu gostaria desenvolvendo o game, e hoje eu passo mais tempo fazendo coisas, assim, administrativas, né? Mandando e-mail pro pessoal, falando com a imprensa, vendo o próprio marketing do game, né, que é uma coisa importante pra caramba, e às vezes pra a galera... divulgação. Exato. Porque assim, não adianta nada você ter um game bacana e ninguém saber dele, né? Então, isso é uma coisa, assim, bem importante que a gente diariamente está vendo também. Então, são várias coisas, é mais ou menos isso. É uma rotina, assim, eu me divido um pouco entre o desenvolvimento do game e a parte administrativa da empresa. Legal. E quais foram os principais desafios no começo da sua carreira? Os principais desafios, assim, na verdade, o principal desafio mesmo foi, por incrível que pareça, começar. Porque muita gente quer, muita gente gosta, é o sonho de muita gente, mas a pessoa não... Exato, o pontapé inicial. Isso que eu sempre falo pra galera. Falo, pessoal, quem quer começar a desenvolver, começa, entendeu? Vai procurar saber como começar de verdade, o que você precisa. E a segunda dificuldade principal mesmo foi largar o emprego, né? O emprego de verdade e ir pro emprego sobreviver desenvolvendo games. Legal. Esse foi um outro ponto, assim, bem complicado, mas que até agora deu certo. Que bom. E quem aqui gostaria de trabalhar jogando? Todo mundo, né? Todo mundo. Acho que a pergunta devia ser até ser... a pergunta devia até ser, quem não quer trabalhar jogando? Né? Todo mundo teria interesse até de desenvolver um jogo? Ou vocês preferem ser jogadores mesmo? Prefiro jogar. Legal. Eric, ainda existem pessoas que não veem o jogo como uma profissão? Isso é uma coisa, assim, bem complicada mesmo. Tanto para as pessoas que jogam para competição, né, que fazem do game, jogar um game, uma profissão, como as pessoas que desenvolvem game, sofrem um pouco desse preconceito ainda, né? É aquela famosa pergunta, você trabalha com o quê? Aí você fala, eu desenvolvo games. Tá, mas como que você ganha dinheiro? Então, desenvolvo games, entendeu? Então é meio complicado. E também, assim, tem aquela questão dos pais, né, que é difícil, né? Às vezes os pais não conseguem entender, né? Não tem, tipo, na época deles isso não era uma coisa comum, né? Verdade. Então, assim, é meio difícil às vezes deles entenderem, né? Então, para uma pessoa que tá jogando, vê que joga super bem, quer se tornar um jogador competitivo, às vezes não ter o apoio do pai é uma coisa difícil pra caramba, né? Do pai, da mãe e tal. Então, isso, às vezes esse preconceito, né? Esse tabu acaba dificultando um pouco do processo. E vocês acham que videogame deixou de ser apenas para crianças e adolescentes?
Acho que faz tempo que deixou de ser para criança e adolescente. Porque quem começou jogando acabou sendo crianças e adolescentes e atualmente já são adultos. Pais, às vezes tem até netos e jogam com seus netos. Eu acho que o YouTube também ajudou bastante nisso, igual ele estava falando naquela hora, né? Que o jogo até parou de ser visto como uma coisa de nerd, né? Ele passou a ser visto mais como uma coisa de entretenimento e agora ele está cada vez ganhando mais espaço no mercado mundial. E acho que o YouTube ajudou muito nisso. Eric, quando que o videogame ele ganhou popularidade entre os adultos? Ele falou que já faz um tempo, de sim, fato. Então, quanto maior o sucesso de um videogame, né, de um jogo, mais a mídia, né, comum começa a cobrir esse sucesso, né, falar dele. Então, os jogos vão sendo mais falados, cada vez mais falados. Tanto E pelos foi YouTubers, passando como a de mídia. pai para filho também, né? O Isso. Guilherme que jogou com o Exato, pai. exato. A gente vê, por exemplo, o caso do Pokémon GO, né, que foi um estouro fenomenal, é um fenômeno, né? E assim, até minha tia joga, meus avós jogam, então assim, você vê que a coisa já é mais mainstream, né, que a galera fala. Um pouco, já deixou de ser uma coisa só de nerd e agora é uma coisa que todo mundo faz. Legal. E como vocês fazem para conciliar as obrigações do dia a dia com os jogos? Administração do tempo. É. Administra o melhor que consegue. Você joga quantas horas por dia, mais ou menos? Em um bom dia, eu jogo de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas? E vocês? É mais ou menos esse tempo também, né? Eu espero um jogo que eu quero muito. Quando sai, aí a gente faz a maratona, sabe? A maratona fica o dia inteiro Fica. jogando. É. Vocês também jogam bastante? Olha, Pode falar, Gu. Obrigado. É assim, eu passo o dia inteiro fora de casa, então basicamente eu só jogo de madrugada. É a vida, acho que da maioria das pessoas que jogam videogame, o famoso só de madrugada mesmo. É aquele outro mundo, sabe? É meio louco assim de pensar, mas parece que vira outra coisa, principalmente porque você está imerso em outro universo ali, com pessoas que você não conhece, não sabe o rosto, mas você vê elas diariamente. Legal. Eu normalmente jogo uma média de 2, 3 horas por dia também, num dia bom, num dia que eu tenho tempo, num dia que eu consigo chegar cedo em casa. Mas eu gosto sempre de jogar com os meus amigos, então normalmente eu acabo jogando mais de final de E semana como que era mesmo. antes, quando você tinha bastante tempo? Quando eu tinha bastante tempo, vixe. Quando eu tinha bastante tempo, eu não jogava o dia inteiro, porque eu tinha que estudar, porque eu sou meio... Eu tenho que... Para eu conseguir fazer as coisas, eu tenho muito que me focar nelas. Se eu não estiver focado nos estudos, eu acabo deixando as minhas notas caírem. E quando eu tinha mais tempo, quando eu era menor, eu tinha que focar muito para não ir mal em matemática, em física, em química na escola. Então, acabava não jogando o dia todo. Embora a vontade fosse de jogar o dia todo. Legal. Eric, existe diferença entre um jogador de videogame e um gamer? Então, eu acredito que existe uma diferença, assim. Um jogador de videogame, ele é aquela coisa, né? Você joga, assim, casualmente, algumas horas, tal. E na minha opinião... Que é o caso do pessoal. Que é o caso do pessoal. Na minha opinião, um gamer é uma pessoa que se dedica bem mais, assim, bem mais a fundo. Talvez nem sempre competitivo, não que ele jogue para competir e ganhar dinheiro. Mas, assim, ele é aquele cara que vai querer saber tudo sobre o game, ele vai querer... testar a jogabilidade, ele vai dar uma review, né? Ele Sempre vai... está em busca de um novo jogo. Exato, ele está em busca, ele quer saber a história de ponta E a ele ponta. joga mais ou menos quantas horas por dia? Eu acho que consegue jogar, assim, umas 6 horas por dia. Nossa, é bastante. Eu mesmo, eu já fui... Você já foi um gamer? Eu já fui um gamer, já. Você jogava bem... quantas horas por dia? Depende. Nessas madrugadas aí que a gente se perde Madrugada jogando, fora. às vezes joga mais de 12 horas. Poxa. Não seguido, né, claro, assim, num dia, mas dá Bastante. Às ainda vezes mais se tiver com os amigos, né? Às vezes você tá com os amigos, você não tá percebendo, você vai a 12, então. 15, Não tem 16... pausa, sabe? Aí não pode Exato, parar, vai Vai direto. Aquela história, mãe, esse jogo não tem pausa, né? Pulou da vida. Exato. Legal. E com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não sai daí que no próximo bloco tem mais sobre o universo dos games. A gente volta já. O primeiro console de videogame do mundo foi o Odyssey, lançado em 1972. O aparelho foi criado por Ralph Baer, que produziu um console com 2 controles, 6 chips e 12 jogos. O game era básico, mas foi fundamental para a criação das próximas gerações.
primeiro jogo de videogame GTA foi lançado para o console PlayStation 1 em 1997. A partir da terceira edição, o game foi adaptado para o 3D, o que possibilitou mais interação do jogador com o ambiente. Apesar da polêmica gerada por ser muito violento, o mais recente jogo da franquia GTA bateu recorde no Guinness Book, por ser o game mais vendido em 24 horas após o seu lançamento. O Antenados está de volta e hoje a gente fala sobre jogos de videogame. Bom, vocês acham que hoje em dia o jogo ainda é divertimento ou virou apenas competição? Olha, ele tá englobando os dois. Tem a parte competição e tem a parte diversão, assim. A gente vê um mercado muito grande que está crescendo cada vez mais, que é o da competição. A gente vai ver agora o Campeonato Mundial de LoL, vai acontecer em outubro, né? Começa amanhã, né? Começa a partir de amanhã. Então, e ele movimenta muito dinheiro. E não só ele, tá tendo agora o CSGO, o Overwatch também tá para começar. Mas ele não perde esse foco da diversão, porque, queira ou não, os jogos eles são para isso, eles são para te divertir. E a gente não pode perder muito isso, porque você vai acabar perdendo a essência do videogame, que é essa, trazer aquele momento que a pessoa vai, sabe? Se distrair, descansar. É uma forma de entretenimento acima de tudo, né? Então, o jogo ele não perdeu a essência ao se tornar um trabalho? Não. Mesmo sendo um trabalho, acima de tudo é um entretenimento. É uma forma de você se desligar dos problemas, né? E fazer alguma coisa que você gosta de fazer, se divertir com aquilo. Acho que a essência ainda é essa. Eu acho que para a maioria das pessoas ainda é a essência do divertimento, de ser um meio de se distrair, de descansar, de sair da realidade. Mas, embora tenha algumas pessoas que tratem ele mais com um enfoque competitivo, né? Mas acho que o número de pessoas que fazem isso é um número reduzido, se a gente for ver todo o parâmetro que a gente tem de jogadores no mundo. O Antenados conversou com Rodrigo Treviso, que é um apaixonado por games. Vamos ver? Muito antes das redes sociais, os games já chamavam a atenção de adolescentes e jovens. Rodrigo Treviso é um gamer nato e conta como começou a jogar. Comecei a jogar jogos online no computador por causa dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que jogaram muitos jogos de RPG, tipo World of Warcraft, Lineage, Ultima Online. E aí eu comecei a jogar CS desde então. Eu me apaixonei pelos games quando eu era novo e vi que tinha um potencial bom para jogar. Desde pequeno eu já destruía, apavorava nos jogos. E eu comecei a me interessar muito pelos games. No começo, os jogos eram bem diferentes. Console, cartucho e controle remoto sem muitas funções. Hoje, os jogos evoluem a cada ano. O CS 1.5 era bem mais legal do que hoje em dia o CS Global Offensive. Ele era mais, digamos que requeria mais habilidade no mouse, sua mão, sua habilidade, sei lá, natural. Hoje em dia ele é muito mais técnico, muito mais tático os jogos. Rodrigo joga games online e já conquistou novas amizades. Tudo começou virtualmente até que a gente sentiu uma afeição um para o outro e a gente decidimos marcar um churrasco, né? Foi uma alegria conhecer todo mundo que você joga, né? A gente nunca espera quem é realmente, né, atrás do computador. A gente sempre ouve a voz, então a gente não tem nem ideia de quem seja. Mas é super legal conhecer. Foi super legal conhecer todas as pessoas que eu jogo no TeamSpeak hoje. Os games já viraram uma profissão e os amadores já podem se profissionalizar. Através do Counter-Strike Global Offensive, no nosso caso, a gente tem a plataforma Gamers Club, que é onde os servidores são melhores para jogar, eles têm um tick rate maior do que os do próprio Counter-Strike da Valve. É o clube para quem joga sério, é o lema deles, na realidade. Então, lá, eles organizam diversos tipos de campeonato bootcamp para ligas amadoras. Então, para pessoas como eu, tipo, não sou conhecido ainda num cenário competitivo forte, porém é a partir daqui que eu vou, né, crescer. Legal. Bom, na matéria nós vimos que o Rodrigo ele gosta de jogos online. Vocês costumam jogar online, conhecer as pessoas? Olha, eu jogo League of Legends e eu costumo, assim, apesar de eu não gostar muito de me envolver com comunidades e tal, eu conheci umas pessoas bem legais e eu costumo jogar bastante até com elas. Agora, em plataformas de console,
eu não consigo ter muita interação com as pessoas que eu jogo online. Eu entro na partida, joguei e acabou. Não dá para ter muita coisa com elas. É muito mais fácil a interação pelo computador. Legal. Vocês também jogam online? Eu jogo e antes eu jogava mais MMORPG, que são RPGs com muitas pessoas, 2.000, 3.000 Nossa, pessoas muitas. jogando ao mesmo tempo no mesmo mapa. E eu cheguei a ter amigos do Canadá, Alemanha, Nossa, que legal. Hungria, Filipinas, enfim, diversas partes do mundo com quem eu tinha que me relacionar em inglês, mas era muito divertido essas pessoas e toda a ideia Até que a elas troca tinham de do Brasil. experiência, né? Sim. É legal que você aprende até outros idiomas, né? Que bacana. Eric, além do mercado profissional que você atua, tem essas novas competições online. É uma tendência? Ah, com certeza é uma tendência e eu espero que cresça porque eu gosto muito, né? É. É assim, a galera, a geração um pouco mais, a geração anterior, né, aquela geração do futebol, dos esportes e tal, mas eu pelo menos acompanho bastante os esportes, né, que são os esportes de jogo, né? E eu acho muito legal, assim, tem narração, tem comentarista, tem narrador, então, é muito legal. E isso está crescendo muito. Por exemplo, o pessoal falou do League of Legends, eu acompanho mais o Dota, né, que é um jogo parecido, só que de outra desenvolvedora. E no campeonato que teve, o maior campeonato deles, né, que teve nesse ano, o prêmio chegou a 20,7 milhões de dólares. Nossa. Então, assim, é uma coisa que está... E, assim, no ano passado foi 18 milhões. Então, é uma coisa que vem crescendo. Tá crescendo assim, bastante. E não só o Dota, né, mas como outros jogos também. Então, E aí acaba atraindo mais pessoas exato, para jogar. atrai mais jogadores, mais pessoas querem competir e faz a coisa crescer, né? Legal. E além dos videogames, tem outras plataformas de jogos, como celulares, tablets. Vocês jogam por esses aplicativos? Pokémon Go, vocês jogaram? Inclusive, eu jogo o jogo da Ethereal Games, que eu os que conheci legal. na BGS. Putz, que legal. E no dia seguinte eu já baixei e comecei a jogar o jogo das naves. E é bem divertido. Vocês Valeu, também, obrigado. vocês jogam também? Sim. Eu tenho que jogar, né? Não, você não se fala, né? Eric, e todos os jogos de videogames, eles podem ser adaptados para essas outras plataformas? Então, eu acho que assim, a adaptação sempre é possível, mas o que é realmente mais difícil é você conseguir trazer a mesma experiência que você tem num jogo, por exemplo, de computador ou de console, né, ou de videogame, para um celular. Isso eu já acho que é uma coisa bem mais difícil, principalmente porque são duas restrições principais. Uma é o controle, né, que no celular você não tem um controle dedicado ao game. Então a sua mão, ela tá sempre na tela. E geralmente é na tela que fica as informações do jogo, né? Então isso é uma coisa que dificulta também. E quando você está jogando no celular, você não tem aquela sensação tátil, né, de controle. Então às vezes você está apertando o botão, mas sem perceber você começa a ir com a mão mais para cima. A outra restrição é a parte do hardware, que é o processamento, né, o poder de processamento do celular e tal, que é um pouquinho mais limitado do que os videogames e os PCs. Então isso dificulta um pouco também a experiência. Mas hoje em dia os celulares já estão bem avançados e eu acho que E a bateria tendência também não dura, né? Exato, tem a bateria também. Mas acho que hoje em dia a tendência é cada vez mais ser possível uma adaptação mais fiel do que era no passado. Já tem até adaptações de grandes jogos como GTA San Andreas, já tem algumas exato. adaptações, já dá para jogar no celular. Sim, então ainda Legal. os gráficos, né, são São tão bons parecidos, quanto né? os do PlayStation. Eu acho que é bem válido falar, né, que da época do PlayStation 1 para cá, do PlayStation 2, esses jogos ainda conseguem ser adaptados com uma certa perda, né, mas ainda mantém uma qualidade razoável. Sim, hoje em dia tem celulares que são até mais potentes do que o os próprio videogames videogame. da época, né? A tecnologia é um grande aliado para os jogos? Ah, com certeza. Eu acho que assim, a tecnologia, ela que indica a tendência dos jogos, né? A gente vê hoje o exemplo da realidade virtual, né? Realidade aumentada, realidade virtual, por exemplo, Pokémon Go, né? E assim, aí tem aqueles óculos de realidade virtual hoje, e um monte de jogo surgiu graças a essa tecnologia nova, né? O novo Resident Evil, acho que é o 7, se eu não me engano, que vai ser com realidade virtual também. Vai ser Imagina, os zumbis vindo. Exato. Isso é bem tenso. É uma nova experiência, né? E os jogos com certeza os jogos vão estar lá para, né, usar essa tecnologia a favor deles, né, do entretenimento. E como que é hoje o mercado de games no Brasil? O mercado de games no Brasil está crescendo muito. A gente fala, né, hoje, agora que eu sou desenvolvedor, eu tenho uma visão um pouquinho
dos dois mundos, né? Que é o mercado consumidor e o mercado desenvolvedor. O mercado consumidor é aquele mercado que joga, né? A galera que joga. O mercado desenvolvedor é a galera que produz os jogos. Só que no Brasil, os dois mercados estão crescendo muito. Por exemplo, na própria Brasil Game Show desse ano, a gente passou de uma média, sei lá, de 60 empresas indie no ano passado para mais de 100 Nossa, nesse aumentou ano. muito. Então, aumentou muito a parte de produção. E a gente vê também que o consumo do Brasil, hoje, ele é considerado como o 11º maior do mundo no mercado de games. E tem... Uma grande representação. Exato. E tem perspectivas ainda maior para continuar crescendo. Então tá Legal. muito bacana, tá muito bacana. E que tipo de jogo vocês esperam jogar no futuro? Já tem essa realidade virtual, o que será que vem por aí? O que vocês acham? Realidade virtual eu não tenho coragem, não. Os jogos buscam cada vez mais imersão, tanto em história e agora uma imersão física mesmo com os óculos de realidade virtual. Então, os jogos em busca de te colocar dentro desse jogo para você se sentir o personagem e se sentir fazendo as ações. Isso é um ponto de coragem acima do que eu posso, sabe? Vocês teriam coragem de uma De coisa jogar jogos de assim, uma imersão? experiência? Ela não tem, Eu não e tenho, vocês? não. Imagina, vai estar um zumbi na minha frente? Não, Não, eu, já prefiro batata Você na também tela. não tem coragem? eu espero que chegue logo. Eu não vejo a hora de poder entrar dentro do jogo e... Matrix? Matrix, né? Qual que é o Seria futuro? muito O legal. Matrix, É, meu, ia ser muito legal. Seria muito legal. Jogos de imersão seriam um futuro É o que muito, você muito espera. brilhante, muito legal. É o que Então é a isso, Eric, tendência, também. né? A tendência é essa, mas... É o que podemos esperar. Então, quem sabe um Matrix está próximo. O programa está terminando. Eu agradeço a presença do designer e desenvolvedor de jogos, Eric Varzotti. Eu Muito que agradeço. obrigada, Obrigado Eric. pela oportunidade. Valeu, galera. E aos alunos da universidade que são sempre bem-vindos. Obrigada. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook. E aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!